gravação. Já? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Vitalcast 360. A gente hoje está aqui com o Dr. Cândido Neto, que é especialista em Direito Criminal. Está aqui também com o Naldo Santos, do MMA, também formado em Direito, veio aqui de co-host com a gente para ajudar aí nessas perguntas mais técnicas. Eu sou o Dr. Alex Sá, sou médico oftalmologista. Eu sou o Dr. Felipe Mota, médico oftalmologista. E a gente vai falar de vários temas aí do direito penal e o principal nosso, né, esse tema que está agora aí recente, do colega médico anestesista, que aconteceu essa fatalidade. A gente vai falar bastante disso aí, de outras implicações. E tá há 18 anos no direito penal, Cândido? 18 anos. 18 anos, tem muita coisa para contar pra gente aí. Já viu muita coisa aí, né? A gente já ficou mais tempo conversando aqui sobre várias coisas, né, inclusive. Mas eu vou começar com uma pergunta que é de praxe nossa, que é o que é vital na sua vida? Fala pra gente aí, doutor. Vital é você entender sua identidade, seu propósito de vida. Então, depois que eu entendi isso, e depois de entender aquilo que está ali em Gênesis 1:26, aí consegui entender o meu propósito. Qual é o propósito? É que o homem domine sobre todas as coisas. O homem foi feito à imagem e semelhança do Criador, e ele está aqui nesse mundo para dominar sobre tudo. Então, depois que eu entendi a identidade e o propósito de vida, aí eu entendo que isso é vital para mim, pro resto da vida, na verdade. Rapaz, essa é a pergunta mais legal que a gente vem fazendo. É impressionante, porque quando a gente teve a ideia... Quando a gente teve a ideia de fazer essa pergunta, eu falei, a galera vai falar a mesma coisa. Vital pra mim é o amor. Vital pra mim é ficar toda vez alguém... Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. O homem... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele domine sobre todas as aves, sobre todos os animais, sobre toda a terra. Legal, essa resposta ainda não tinha vindo pra gente. E eu esqueci de fazer nosso bordãozinho aqui. Rapaziada, todo mundo do jiu-jitsu aqui, todo mundo faixa preta. Vitalidade. Ainda não, professor. Calma. Se você me desse uma faixa preta... Me compre. Já falei que se tu me comprar, eu vendo. Tem que ser 2 faixas. Falta uma. Mas não vai fazer que nem eu. Vai chegar lá no treino de graduação do Alex e esquecer a faixa. Não, o Naldo... Caiu lá na minha academia, pô. O Naldo, eu comecei a treinar MMA com ele, né? Ele já, faixa preta também em jiu-jitsu, já lutou em MMA. Hoje o atleta dele tá no One Fight, né? Como é que é o nome dele? O Valmir Júnior. Inclusive a gente vai trazer ele aí. E aí eu fui treinar lá com o Naldo, o MMA, e peguei agora o meu primeiro grau na faixa preta. Eu convidei ele, falei, Naldo, muito importante você estar lá e tal. Aí ele chegou lá, não levou a faixa dele. Já merecia um corredor. Pegou emprestado uma faixa preta lá na academia. Uma faixa. Você tem um projeto, né, cara? Vamos começar falando de coisa boa. Nós temos um projeto primeiro, aí. Sensacional. Um projeto Jovens Embaixadores. O Candinho, eu quero chamar Candinho, de Candinho, né? Candinho pra quem é próximo tá aí, né? Eu tô Cândido Honório, prazer mesmo estar recebendo você aqui, meu amigo. E o Cândido aí, cara, multi-empreendedor, cara. Pois é. O cara tem um projeto Quando eu acho social, que eu faço muita coisa. escritório de advocacia, tem um hotel também de selva, de pesca, né, Cândido? Pesca e turismo ecológico. Isso, aí, fala um pouquinho aí, Cândido. A gente vai fazer o Vitalcast lá Pode nesse fazer hotel. lá, né? Vamos fazer lá, um hora, episódio na hora. Inclusive, já pescando e falando. Na hora, lá legal. é um ambiente que lá eu entendo como meu paraíso aqui na Terra, né? Se eu pudesse, eu estaria lá todo final de semana. Infelizmente, os compromissos profissionais e pessoais acabam não permitindo, mas ali no hotel, na nossa pousada, na verdade, pousada Rio Mutuca, fica aqui perto aqui no Careiro da Várzea, bem pertinho de Manaus. Rio Mutuca? Isso, são 15 minutos de lancha a partir da Ceasa, mais 1h30 de carro, ou de van, ou de micro-ônibus, enfim, né, de estrada. Se quiser atravessar com o carro na Ceasa, pode também, né? Tranquilo. Só esperar a balsa, né? Isso. A espera da balsa aqui às vezes é um pouco demorada por causa de feriados, enfim, né, final de semana, então acaba sendo um pouquinho demorado. Dá pra ir de lancha. Dá pra ir de lancha partindo daqui direto pra lá. Mas a melhor viagem que eu tenho testado várias vezes, né? Então, cada grupo que eu levo, eu vou de uma forma. Então, já fui de lancha, já fui de carro, no meu próprio carro, já fui de van, já fui de micro-ônibus, enfim. E aí eu acabo testando para ver qual é a melhor viagem. A melhor viagem que eu fiz até agora é saindo da Ceasa, 15 minutos de lancha. Lá no outro lado já tem dependendo da quantidade de pessoas, ou um carro, ou uma van, ou um micro-ônibus, isso, fretado pelo hotel, e aí a gente vai e percorre essa 1h30 de estrada, chega na comunidade onde a lancha do hotel vai lá e pega os hóspedes para mais 15 minutos de
de água, né? Então, esse é o melhor trajeto. Chegando lá... estrada Manaus-Altazes, né? Uhum. Essa? Exatamente. Essa daí eu já fui. Chegou atravessou, ele chegou na Gutierrez, aquela estrada ali é do Careiro, né? Careiro. E aí você pega 27 quilômetros mais ou menos, entra para a estrada de Altazes, e aí percorre 82 quilômetros e chega na estrada, no ramal do Novo Céu, que é tudo asfaltado e tal, que são mais 19 quilômetros. Então dá 130 quilômetros, mais ou menos, 129 por aí. E o foco lá da pousada é o quê? Pesca Esportiva e turismo ecológico. Entendi. Nós temos esses dois focos. O nosso foco principal, o nosso público-alvo é o pescador, né? Então a gente tem aí, pelo menos hoje, com o atual acordo de pesca que nós temos aqui lá no município, né, do Careiro, nós temos aí aproximadamente de agosto, né, julho, final de julho ali, até o mês de fevereiro, então, de pesca autorizada. Temporada de pesca autorizada. Quase o ano inteiro. Aumentou agora, né? Entrando na temporada, já tá, né? Antigamente parava em novembro, né? E aí tinha um período ali que não era permitido pescar e voltava em fevereiro, para mais um mês. Mas agora nós temos aí esse período inteiro de pesca esportiva, que é muito legal, cara. Para quem não conhece ainda, quem nunca pescou, eu recomendo. Eu recomendo, vem gente de todo o Brasil aí para pescar lá com a gente. A gente nem imagina, né, cara? Cara, é um público. Avião, os caras cheios de vara e tal. E às vezes o cara vem, por exemplo, vem cara dos Estados Unidos sozinho, chega aqui, a gente vai pegar ele no hotel, ele vai lá, pesca 2-3 dias, não vem nem na cidade, já pega no aeroporto. Então um dos projetos aí é o hotel, né? E o outro é o nosso projeto do Jovens Embaixadores. O projeto Jovens Embaixadores é o projeto do nosso coração, né? Eu, meu irmão, o Guilherme, que é delegado, acho que ele já veio aqui, não, né? Não, Guilherme não, mas eu encontrei com ele em Parintins. O Guilherme, ele é o delegado geral do interior. Ele é o departamento, o departamento do interior, né? E aí eu encontrei com ele em Parintins, aí eu falei, pô, Guilherme, vamos lá no podcast e tal. Ele falou, não, bora marcar aí. Marcar com ele. Vamos marcar assim, que ele deve ter muita história pra contar também. Guilherme faixa preta também. Do Coelho também. Pois eu encontrei ele em alguns dos campeonatos e foi que eu descobri que ele era... Que ele tem esse projeto. A gente tem um projeto social que, na verdade, é uma instituição que nós temos, que é uma ONG, desde 2001. E essa ONG, ela passou por algumas transformações, passou por um período ali que ficamos em stand-by, né, sem movimentação, sem nenhuma atividade. E agora, depois da pandemia, o Guilherme teve a ideia, ele falou, cara, eu já tinha feito umas aulinhas lá para crianças ali de perto, de jiu-jitsu, mas a gente não tinha estrutura nenhuma, era um tatame de 4x4 ali, 6x6, e não dava para muita coisa não, dava para atender ali umas 2-3 crianças, máximo ali estourando mais 8 crianças, e a gente fazia umas aulas lá, mas sem estrutura. E aí na pandemia o Guilherme chegou comigo e falou, cara, vamos voltar com aquelas aulas de jiu-jitsu aí para crianças, adolescentes e tudo. E essa ideia acabou que a gente conversou com amigos e esses amigos compraram a ideia e falaram, pô, beleza, o que tá precisando lá? Ah, precisa de tatame, precisa disso, fazer uma reforma e não sei o quê. E começaram a mandar dinheiro dos Estados Unidos, da Europa, amigos nossos mesmo que viram pelo Instagram e perguntavam o que tava precisando. A gente, kimono, tatame, né? É o básico pra gente dar aula de jiu-jitsu, né? E água. E aí hoje nós... E aí hoje nós estamos ali atendendo diretamente 80 crianças, né, que são 80 famílias ali representadas, e temos uma lista de espera ali, pelo menos 350 crianças e adolescentes. Não dá para atender todo mundo ainda, né? Somos poucos professores. Então ele, o Paulinho, o Paulo Pirulito, o Paulo Castro. Paulo Pirulito, encontrei o Paulinho. O Paulo já foi meu parceiro. Cara, eu vou lá pelo menos ali 2 ou 3 vezes por semana. O Guilherme tá todo dia lá. Guilherme, o Paulinho, todos os dias eles estão lá. Eu ainda não consegui organizar minha agenda para estar lá todos os dias, mas isso aí é questão de tempo. Não, e é um projeto sensacional, cara, né, nós fizemos aí alguns campeões já. Isso que eu ia falar agora. Em pouco tempo, tem um ano, cara, tem um ano o projeto. E é gradativo isso, daqui a pouco aí o projeto Nandinho aí do Mel, sim. Com sei lá quantos campeões mundiais, já perdemos. O nosso foco principal é formar cidadãos, né? O esportista ali, o atleta mesmo e tal, competidor, ele é o segundo plano. Mas se a gente puder colocar uma semente ali, plantar uma semente aí na cabeça desses meninos ali que estão sem muita
expectativa, sem muita oportunidade, isso aí já é a nossa missão. A gente se transforma, né? Eu tava falando isso hoje uma com um forma amigo, geral. que eu falo que o esporte ele é uma ferramenta importantíssima de transição social. Você pega o cara numa situação de vulnerabilidade, na maioria das vezes ali as crianças, né, socialmente estão, às vezes, devastadas, correndo risco das maldades de toda a sorte possível ali, né, e você consegue resgatar elas e trazer, e tipo, do projeto Nandinho, eu tenho certeza ali que o Melk, ele tem um monte de garoto ali que até alguns residem lá, né? Você consegue imaginar, assim, Sem aquilo, aventar né? a possibilidade exatamente de aqueles caras terem seguido outro caminho que não do esporte. Né? Então você leva os caras pro topo do mundo. Onde E mais? O isso esporte é entra- magnífico, né? Entra, acho que diretamente no assunto que o Cândido tá aqui hoje, né? Que a gente vai falar um pouco sobre direito criminal. É. Então, Um advogado que a gente torce pra nunca precisar Exato. dele. Mentira, Direito penal, muita galera do direito, muitas pessoas do direito fogem do criminal também, né? Não é todo mundo que tem... Não é todo mundo que tem esse coração, não, né, cara? não é todo mundo que tem essa Esse sangue de barata. essa sabe como é que é o vocação, né? nome? Eu diria vocação, porque na Vocação verdade é chama uma, de sangue é de uma área... barata. Mas é igual a nossa profissão também, né? o cara ser cirurgião e tal, legista, né? Todo essas mundo coisas que- também. legista, né? O cara, É, que é Tem dentro umas dessa área profissões- criminal, né? Sim, Tem algumas áreas da medicina que Mas eu acho, inclusive, que o advogado criminalista, como há uma repulsa de boa parte da sociedade contra o infrator penal, que é o cara que comete o crime, quando o advogado é criminalista, os caras já ficam aquela ideia, né? Vai defender bandido, né? Já a tem, primeira recebe coisa que o cara aquele quer. estigma, né? isso é... É, por isso Isso que a eu gente falei, tá- né? Tem que ter o sangue de... então se você se preocupar com o que as pessoas vão falar ou pensar de você, você não Faz consegue nada. absolutamente atuar nessa área criminal por nem um ano. Não consegue nem o primeiro caso ali de repercussão. Para você ter uma ideia, agora o último caso, que é o mais recente que eu atuei, que ainda estou atuando na verdade, foi a morte, né? O homicídio, na verdade foi um latrocínio praticado contra a servidora do TRT, agora, né? Recente, daqui de Manaus. Então, para você ter uma ideia, a própria minha mãe chegou comigo, não vai atuar nesse caso. Estava na defesa. Quando começou a mídia, né, a explorar isso e tal, ela falou, não, você não vai atuar, por quê? Porque a mídia, ela Conta de uma a história. forma bem persuasiva, né, e sensacionalista, ela fez com que todos acreditassem que a filha da servidora tinha participação nesse crime. Então era essa a ideia, era termos aí uma Suzane von Richthofen Baré, né? Então essa seria essa seria A única do discurso, né? isso. E aí quando nós conseguimos demonstrar que ela não tinha participação nenhuma, e a mídia ficou toda ali numa saia justa, né? Então nós conseguimos demonstrar claramente que ela não tinha participação nenhuma. A própria polícia verificou, investigou, Mas, doutor, chegou a essa conclusão e mesmo assim a sociedade se sente frustrado, Frustrado, né? que Por queria, né? saber que não tem. Que não foi ela. não, mas, Não entendeu? teve Então, desempenho que se esperava, né? Mas o que acontece, Cândido? Então, nesse caso aí, você pegou, assumiu o caso. Eu vou dar uma polemizada nisso aí, que é o que a galera geralmente faz, é o que a por gente favor, pensa, né? por favor. Você provou inocência, você entendeu que era inocente e tal. Num caso como esse que a gente acabou de ver, que a gente vai deixar ele pro final, mas num caso que você entende que realmente houve o crime, que o crime foi hediondo, que foi praticado com vários potencializadores ali e tal, você alguma vez já rejeitou o caso por falar, cara, esse caso aqui não tem como, esse cara é sociopata mesmo e tal? Já. E como é quando você decide defender mesmo assim para amenizar ou por algum motivo que seja? Na Como é que funciona verdade, isso? o advogado ele tem, né, o direito, né, E de dever também, né? Alguém entre, tem que defender. aspas ali, né, escolher, digamos, o caso que ele vai atuar ou não. E ele pode recusar, né? A despeito de vários advogados dizerem, não, o verdadeiro advogado ele não recusa caso e tal. Não é bem assim, eu não penso dessa forma. Eu penso que existem casos, obviamente, em que você se sente muito à vontade para atuar, como é o caso que eu acabei de mencionar. Porém, eu vou contar uma história para vocês aqui de uma forma bem rápida, objetiva, que lá no início da minha jornada na advocacia, eu já aprendi essa lição em relação a aceitar ou não determinados casos. Quando chegou um irmão de um rapaz que estava preso lá no meu escritório e falou assim, olha, meu irmão está preso, ele já está preso há 4 meses, e eu falei, o que ele está sendo acusado? Ele me mostrou o jornal. Quando ele me mostra o jornal, eu vejo a matéria sensacionalista e fala o seguinte, que ele estava sendo acusado de ter matado
estuprado e matado a própria filha de 2 anos de idade. Então eu falei, cara, a primeiro momento, e eu recém-formado ali, né, tava em 3, 4 anos de advocacia, falei, olha, isso foi, salvo engano, em 2009, e aí eu falei assim, olha, eu não tenho interesse por esse tipo de caso. Mas ele falou, mas eu tenho certeza que o meu irmão é inocente. Então eu pedi que a advogada que trabalhava comigo na época fosse até a cadeia. Quando ela voltou de lá, ela veio convicta de que o rapaz realmente era inocente. E aí sim, eu comecei a atuar no caso e a gente conseguiu demonstrar claramente que ele não teve participação nenhuma nesse crime. A ex-mulher dele, né, a mãe da filha dele, tá presa até hoje. Né, isso eu tô falando de 2009, já são aí... E é difícil isso acontecer. E isso, tá preso até hoje. E ele foi solto um mês depois daquela nossa primeira conversa. Por quê? Porque nós fizemos uma defesa bem feita. Modéstia à parte, nós conseguimos ali o que alguns advogados não vão atrás de conseguir. Né? Chegar e chamar a médica, a legista, para sentar no banco de testemunhas para poder falar o que aconteceu, quanto tempo da morte da criança. Então nós conseguimos, pelo horário da morte da criança e pelas lesões que foram feitas na vítima, nós conseguimos provar que era impossível que ele tivesse cometido esse crime. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi lá em 2009. E aí eu trago para minha vida inteira. Eu falo, cara, eu não gosto de prejulgar, independentemente de qualquer coisa. Ainda que seja o anestesista que foi filmado, né, estuprando uma vítima, ali, uma paciente, ainda assim, eu, sinceramente, não me sinto à vontade de falar, né, de falar sobre um caso que eu não conheço o processo, por exemplo. Então, quando eu vejo que tudo indica que aquela pessoa realmente é culpada, né, digamos assim, eu não me sinto à vontade de apontar o dedo e julgar ou pré-julgar sem saber o mínimo do processo, né? E tá muito recente. Os autos, todos, E aí as pessoas podem pensar assim, pô, mas tá muito claro, tem um vídeo, tem tudo. Eu falo, cara, eu já vi coisas que até Deus duvida. Se verdade, Deus duvidasse de alguma coisa, até ele duvidaria de certas coisas que eu já vi nesses anos de advocacia criminal. Eu já vi provas serem forjadas, eu já vi vídeos serem editados, eu já vi tantas coisas que, sinceramente, eu não me sinto à vontade de apontar o dedo para ninguém e prejulgar uma pessoa que está sendo acusada de seja qualquer crime. Não deixo de me indignar. Por quê? Porque quando a gente vê uma situação como essa, se depara com uma situação como essa, a gente sente o que a maioria das pessoas sentem, né? Uma repulsa, um ódio, uma coisa que eu falo, cara, se fosse com alguém da minha família, com a minha esposa, ou alguém da minha família, eu, sinceramente, seria um desafio muito grande não fazer justiça com as próprias mãos. Mas, não sabendo do processo e não sendo nada relacionado a alguém da minha família, eu não me sinto à vontade de expor ali uma pessoa e apontar o dedo e dizer, olha, merece a pena de morte, por exemplo. Né? Que nem uma coisa é a sua manifestação enquanto pessoa, outra é enquanto função social que o advogado faz, né? O advogado é uma função essencial à justiça, então é muito importante ter essa visão, né? Contida e técnica, né? Porque se eu começo a prejulgar pelas matérias, eu não consigo advogar. Você já vai ter um juízo de valor que vai... Exatamente, eu já tô ali, como por exemplo o caso do Jairinho, né, que é o vereador lá do Rio de Janeiro, acusado de ter matado o enteado dele, né, o Henry, o Henry, né? Então, doloroso. Esse caso aí também é algo, meu amigo, que a mídia coloca como se o garoto tivesse sido torturado e tudo. E assim, analisando o processo de uma forma mais fria e pelas informações que eu tenho, eu já tenho minhas dúvidas em relação a esse homicídio. Mas enfim, não é o caso aqui de a gente polemizar. Sim, Mas os advogados dele estiveram aqui em Manaus agora, recente, né, nesse evento que nós fizemos chamado Confraria Criminal. Os advogados do garoto, do Jairinho, né, que é o vereador, estiveram em Manaus e eles explicaram algumas coisas assim a respeito do processo. Então, e às vezes, na verdade é porque assim, às vezes a forma como o Cândido fala, né, quem tá assistindo às vezes pode achar assim, pô, mas o cara tá, né? Não, é uma questão, uma visão técnica do negócio. Você é um profissional, você tem que ter essa visão técnica daquele.
Senão não trabalha. Você não pode abraçar... Não tem como Aceitar. trabalhar. Não, e Aceitar o abraçar o emocional, né? Não dá. Tem que... Assim como a juíza, ela deu uma entrevista, a juíza do caso do Henry, ela deu uma entrevista e depois da entrevista, quando apagaram as câmeras ali, né, e tudo, e ficou uma pessoa filmando no celular e ela não sabia que a pessoa continuava filmando, ou a câmera tava ligada, ela não sabia, tinha acabado a entrevista, e ela falou assim, eu vejo, quando eu olho pro meu neto, eu vejo o garoto, o Henry e tal. Ou seja, o emocional dela já acabou contaminando o processo. Ela não entende dessa forma, o Tribunal do Rio também entendeu que não. Mas eu entendo que é difícil uma pessoa que está emocionalmente envolvida com um caso julgar de forma imparcial as pessoas que estão ali para serem julgadas. Você levantou uma pauta aí interessante, falou, não me sinto à vontade de apontar o dedo e dizer pena de morte, por exemplo. Vamos falar dessas penas aí. Muitas pessoas publicaram as fotos, né, algumas partes dos vídeos e abriram um chatzinho de perguntas, uma caixinha de pergunta no Instagram escrito assim, mata, pena taca de fogo, morte, desmembra, enforca. castra ou prisão perpétua. Castração é um crime de tortura, se não me engano. Ou pena de morte. essas penas no Brasil, né? Não, a gente não tem essas penas no Brasil. Só no caso de guerra, e olha lá, né? Mas o que você... Aí, entendendo o sistema jurídico do nosso país, o que você entende pela pena de morte, né? Vamos entender que agora funciona a pena de morte. A pena de morte Como eu funciona entendo isso no como algo que notadamente é irreversível. Então um erro judiciário, por exemplo, que acabe condenando alguém a uma pena de morte, não tem como rever, né? Ainda que a família seja indenizada ou alguma coisa nesse sentido, anos depois a gente sabe disso, existem casos emblemáticos, né? Não aqui no Brasil, porque obviamente não existe a pena de morte, mas nos Estados Unidos nós temos aí casos emblemáticos nesse sentido, de que a pessoa foi presa, condenada a uma pena de morte e anos depois foi provada sua inocência. Então como é que vai ressuscitar aquela pessoa ali? Não tem como. Então eu penso que o perigo da pena de morte é esse, e o grande desafio de uma sociedade organizada é exatamente entender que existem outras reprimendas que são eficazes e que podem atingir o interesse social ali nessa questão. Então as pessoas veem uma situação como esse do anestesista e falam, obviamente, num primeiro momento, não, isso merece a pena de morte. Eu não deixo de concordar enquanto um cidadão comum, né, mas como jurista, como operador do direito, eu vejo, cara, realmente é algo abominável, né, mas ele merece o devido processo legal e tal. E algo que o juiz Valuaga é um juiz muito conhecido aqui na nossa cidade, garantista ao extremo. Você é garantista sou também. Criminalista dificilmente não vai ser garantista. Explica aí pra gente. O garantismo é quando nós... Vai lá, explica aí. Porque senão só eu falo. Mas é muito mais aprofundado que ele passasse, com certeza, né? Mas o garantismo penal é uma vertente de pensamento desenvolvida a partir de César Beccaria, né? Que foi um ideólogo, no sentido de que a obra dele era dos delitos e das penas. A partir daí ele começou a contestar as penas vis e cruéis que existiam à época, né? Acho que era a Idade Média, se não me engano. Código de Hammurabi. Essa anterior, mas as penas eram cruéis, olho por olho, dente por dente ali. E ele começou a contestar justamente por essa dinâmica social, né? Então, começou-se a discutir a viabilidade ou não dessas penas, e aí, paulatinamente, as ordens jurídicas de todos os lugares foram mudando nesse sentido de trazer penas mais humanitárias, e houve várias fases no direito penal, né? Só que, depois de desenvolvida essa teoria, muitos advogados, em regra, a maioria dos criminalistas, eu acredito que até pela dinâmica da atuação, eles são garantistas, né? Eu tenho uma visão mais punitivista, mas não sei o teu irmão, que é delegado de polícia. Né? Porque, aí a gente vai mudando, né? Ele quando advogou comigo na área criminal. Vai mudando. E eu consegui perceber essa mudança. Você percebe essa mudança? Mas eu falo muito aqui, por exemplo, quando você está inserido, você está atuando como advogado, você vai ver justamente isso aqui. Você está buscando a inocência, você está querendo provar a inocência. E mesmo aqueles que são culpados, que é uma coisa que eu acho que a sociedade às vezes não entende. Por exemplo, digamos que o médico seja condenado e tal, ainda assim não vai se permitir que haja uma situação
que não seja humana em relação a ele. Dentro do padrão de penas que nós temos, que é o questionamento do Dr. Alex, ele vai ter que responder as penas que são viáveis. Não pode você permitir que direitos dele sejam violados, que ele não progrida de pena, porque é uma regra do jogo, né? E a função do advogado é fiscalizar aquilo, mesmo que ele seja condenado. Né? É que a sociedade entende. Direito humano é pra humano. Aí olha um cara desse e fala, mano, esse cara não é humano. Ele fez, já é isso. Quem vai dizer pra gente qual é o conceito de humanidade? Exatamente. Entende? Esse conceito já tem que estar pré-estabelecido, né, doutor? Em tese ele é humano, né? Então. Em tese ele é humano. Não é mais médico, humano. Né? A gente pode chamar de monstro e tudo, mas assim, dentro do direito existe exatamente isso que o Naldo, né? O Naldo falou. Então, nós não podemos admitir, por exemplo, num Estado democrático de direito, que exista um julgamento parcial, uma pena aplicada de forma indevida. Se a pena, o máximo da pena, digamos, é de 30 anos de reclusão, eu não posso aplicar essa pena em 50 anos de reclusão, se não tiver motivo plausível, ou se não tiver fundamento legal para isso. Então, é isso que se espera, é que o jogo processual ele seja obedecido, é que as regras do jogo sejam obedecidas e que a pessoa tenha direito a uma ampla defesa, um julgamento justo e uma pena, se for o caso de condenação, que nesse caso aí dificilmente a gente consegue aí, eu digo a gente, né, mas eu digo, dificilmente se vai conseguir uma absolvição, né? Então é muito pouco provável que isso aconteça. Então, uma coisa interessante é assim, é porque as pessoas veem vídeos e tem muita narrativa, né? E assim, o que ele falou que a mídia fazia hoje, as redes sociais fazem com pior ainda, mais pesado. De forma mais voraz, né? Essa linha de pensamento aí do garantismo penal, ela, no Brasil então, né, que a gente entende que as penas são muito brandas, olhando aí para outros sistemas jurídicos, a gente fica pensando que não consegue abraçar aqueles casos que a gente chama de irrecuperáveis, né? Então, por exemplo, recentemente agora eu estava vendo um podcast de um livro que a doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, escreveu, chamado O Psiquiatra Mora ao Lado, que é Mentes Perigosas, né? Então ela eleva assim, o nível de sociopatia, de psicopatia à 10ª potência, assim. Ela fala que é igual a hipertensão arterial. Ela chama o psicopata mora ao lado porque ela diz que em todo condomínio, com uma X pessoas, você vai ter contato com um sociopata. E se você for entender a sua vida, a gente que trabalha com pessoas, já passaram muitos psicopatas do seu lado, ou às vezes está até sentado do nosso lado, a gente não sabe que é. Mas existe, né? É um diagnóstico, né? É um diagnóstico. E o sócio aí separa, né? Psicopata é a mesma condição clínica, mas matou. O sociopata ainda não matou, mas pode ter o potencial de matar. E diz que não tem tratamento, né? É uma doença, um transtorno da personalidade que é irrecuperável. Não tem terapia, não tem nada. E se você prende um cara para recuperar ele numa condição clínica que é irrecuperável, é uma coisa que não tem lógica. Daí esses sistemas mais... mas tem punitivista. Punitivista. De punir, né? De arrebentar o cara, da caixinha de pergunta. Mato, queimo, mas lembra que no começo da conversa eu perguntei para ele sobre o Adélio Bispo, eu perguntei, foi uma sentença absolutória imprópria? Porque existe uma medida processual, na verdade, de penal, que não tem um caráter penal, porque ela tem um caráter, né, de inimutabilidade e chama sentença absolutória imprópria. Para o cara que, por exemplo, ele verifica uma condição de insanidade perene, ou pelo menos não... proximamente reversível, né, doutor? Sim, exatamente isso. E foi exatamente o caso do Adélio, né? Pelo que eu sei do processo, foi exatamente esse o caso. E é muito interessante, na verdade, a gente trazer esse assunto aqui à baila. Por quê? Porque as pessoas não querem saber muito mas será? O que é um sociopata? O que é um psicopata e tal? As pessoas não querem entender tecnicamente como é que funciona. Tem uma régua rasa, né? De medir as pessoas e pronto. É mais fácil... Somos muito individuais, né, cara? É mais fácil você apontar o dedo, julgar e já querer que seja feita justiça ali sumária, né? Então, não é assim que funciona, não pode ser assim. Explicar isso muito perigoso. Nascimento, né? É muito perigoso a gente pensar o direito dessa forma, né? Sem analisar realmente todos os lados, sem garantir ao acusado de qualquer crime, o que seja garantido aí, no caso, sua ampla defesa ou plena defesa, né? Dependendo do rito, dependendo do processo, e um devido processo legal, um julgamento justo, uma pena razoável. Então, isso é importante no Estado democrático de direito e a gente não cansa de dizer, né? É vital
Vital. Para um Estado democrático de direito. Você sabe o que eu acho, assim, por exemplo, falando do exemplo que você deu, né, a questão das narrativas. Eu vou trazer um caso que eu acho que ele tinha muito uma carga política, mas que foi esse desenrolar jurídico também. O caso daquela Mariana Ferrer. Então, assim, eu vi um movimento em rede social. Explica o caso dela primeiro aí lá. A menina foi o caso daquela menina que ela apontou um possível estupro de vulnerável a um empresário numa festa em que ela estava lá e tal. Em Jurerê. E assim, uma aluna minha durante a aula me questionou. E aí eu vou contar um caso aqui por alto, né? Que eu trabalhei especificamente nele. Aí ela contou assim, ó, você viu aquele caso da menina que ela é inocente? Ela foi estuprada e assim, não sei o que, tem provas, tem isso, não sei aquilo. E aí eu entro no que o doutor Cândido falou. Porque toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, o cara fala que você tem a senha do processo para eu ler, porque eu só vou te dar uma visão do que tem, do que para ver o que foi arrolado de provas e tal. Exatamente. E aí o que acontece? Quando ela me falou isso, eu falei, cara, que absurdo e tal. Eu falei, pô, cara, shits happen, né? Merdas acontecem, inclusive na área do direito. Aí eu falei, mas eu vou dar uma pesquisada. E aí eu fui ver, e de fato tinha muitas informações de que ela é inocente. Só que quando teve a condenação, a sentença do juiz... que ele é inocente, né? Foi uma sentença inocente, mas uma questão bem jurídica, né? Foi um erro de tipo, salvo engano. Foi um erro de tipo, não foi de proibição. E aí, por exemplo, disseram que ele tinha dado uma sentença de estupro culposo e não existia estupro culposo. Na verdade, ele não falou isso. Quando eu fui ler a sentença, aí todo mundo veio, estupro culposo não existe, todo mundo falando de direito, que o brasileiro ele tem o mal de virar especialista do nada, do dia pra noite, né? A mídia colocou um termo lá que não existe. O cara dá uma lida no Google. Todo mundo julgou. Cara, quando eu fui ver o processo, né? A única coisa que eu questionei, que eu postei em rede social, eu falei assim, olha, eu vi um trecho do advogado sendo bastante rude, eu acho que aquela postura não seria interessante, até não por ela, e também por ela, mas que ela traz uma visão como se o advogado não tivesse escrúpulo em relação nenhuma, e para defender um cliente ele passa por cima de tudo. Na verdade, não é isso que o advogado é, né? Mas isso é lógico, não estou só falando aqui uma crítica ao advogado em específico, é uma opinião minha, e foi a única coisa que eu postei, mas eu não entrei no cerne se ele estava errado, se existiu ou não estupro culposo e tal. Não entrei nesse cerne, eu só fiz uma crítica ao advogado. Eu acho que todas as pessoas no processo, todos os agentes no processo merecem respeito. Claro. Quando eu fui ler o processo, as provas que ela rolou, os testemunhos, inclusive, davam um testemunho contra ela. A prova biológica, que seria que ela tivesse o nível de entorpecimento dela, que foi aferido por exame, não deu o que caracterizaria o estupro de vulnerável, que foi o que ela apontou. Ou seja, dentro do caso, licitamente, ali, olhando as provas de forma técnica, ela simplesmente não tinha como condenar o cara. Mas a narrativa social, e eu vi um tanto quanto política, foi mais importante, foi o que... E depois que a merda acontece, ninguém volta atrás pra dizer, opa, peraí, foi uma questão técnica que o estupro culposo que eu apontei, na verdade, não é verdade, entendeu? Ninguém volta atrás. Cara, nesses que o estrago tá feito. Nesses 18 anos aí de advocacia, eu tenho vários casos, muitos casos que eu atuei, e que realmente depois, ao final, veio, né, o desfecho aí uma sentença absolutória, por exemplo, e a imprensa não fala nada, absolutamente nada, cara. Eu atuei em caso Wallace, né, esse da Netflix aí, eu apareço, inclusive, lá no... Eu era bem novinho na época, né? E atuei nesse caso agora mais recente, né, do caso da morte do engenheiro Flávio, né, que o Flávio também, também atua ainda, né, porque está em grau de recurso, enfim. Mas tem vários casos. Teve um caso recentíssimo também, agora no ano passado, que eu atuei, e a mídia foi para cima do cara, do vereador de um município aqui de perto, aqui de Manaus, aqui do Amazonas. E esse vereador estava sendo acusado de ter estuprado uma garota de 15 anos de idade. Então, ele me contratou para eu advogar para ele. Eu estive na delegacia junto com ele, ou seja, acompanhei desde o início o processo. Estive na delegacia com ele, ele deu o depoimento dele. Eu falei, cara, não vai acontecer nada. Dificilmente tu vai ser denunciado aqui. Por quê? Porque não foi estupro. Ainda que seja algo, né, que moralmente, né, um cara que é casado, se envolver com uma garota de 15 anos de idade e tal, moralmente, né, é repugnante isso. Eu concordo. Mas de um ato repugnante se tornar crime, ele se tornar crime, vai uma diferença muito grande, uma distância grande. Eu falei, isso não é crime. Se houve um consentimento, ela, aos 15 anos, ela já tem esse poder de discernir em relação à liberdade sexual. Então não há crime nesse caso. Mas, para minha surpresa, o Ministério Público, além de denunciá-lo, pediu a prisão dele.
E aí quando eu soube, através da mídia, que o Ministério Público havia denunciado o vereador e pedido a prisão dele, eu falei, ó, vem aqui em Manaus pra gente conversar. Ele veio, nós conversamos aqui em Manaus, eu falei, cara, olha, tu vai ser preso, tá? A gente tem duas opções, ou você se apresenta hoje, ou a gente entra com um pedido para tentar revogar essa prisão imediatamente, e aí eu vou entrar em contato com a autoridade policial para apresentá-lo na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira. Nós fizemos o pedido, né, para que fosse revogada essa prisão dele, e marcamos para apresentá-lo na segunda. Enfim, o processo desenrolou. Na audiência de instrução e julgamento. Nós conseguimos provar que realmente não havia que havia o consentimento, né? Exatamente. E além de demonstrar isso, eu consegui, na verdade, conversando com a moça, ela me ligou para o meu celular e eu perguntei se eu poderia gravar a conversa, gravei a conversa, ou seja, produzi a prova de que o ato foi consentido, né? Produzi a prova, juntei no processo e mesmo assim o promotor pede a condenação dele ao final. E a juíza, de uma forma muito sensata, acaba reconhecendo que realmente foi um ato consentido, absolve, e a mídia não fala nada. Então assim, cara, são coisas... O cara ficou como estuprador aí pra mídia. Não, tanto que ele perdeu o mandato. Ele perdeu o mandato, mas ele foi cassado, né, porque são dois processos. Um perante administrativo, né, quebra de decoro e tal, e o processo criminal, onde ele foi absolvido. Nesse processo do administrativo, foi o advogado lá da Câmara lá e tal, que atuou. Eu não sei como que conseguiram cassar o mandato desse cara, mas cassaram. Né? E no criminal... a gente atuou e ele foi absolvido. Uma das perguntas que eu fiz, por exemplo, para a vítima, ou para a suposta vítima, foi o seguinte: quantas vezes ele lhe estuprou? Ela falou, foram 5 vezes mais ou menos que ele me estuprou. Eu falei, tá, e como é que foi a primeira? A primeira doeu muito, sangrou e tudo. E a segunda? Ela, já doeu menos, não sangrou. E a terceira? Não, a terceira já não doeu mais. Eu falei, foi bom? Ela falou, foi ótimo. Então a vítima fala que foi bom, ou seja, e que fala que foi um estupro e foi bom, que ela gostou. Ou seja, a juíza percebeu que realmente não tinha como imputar àquela pessoa, aquele acusado ali, um estupro. Por quê? Porque houve um consentimento e aquilo ali estava muito claro, ficou muito claro no processo. Então, é uma das coisas que a gente vê no direito. A gente fala que não pode ser o não do jogo da sedução, né? Tem que ser o não. E um outro caso aqui que eu cara, é emblemático, e como tá gravando aí, pode falar, não tem problema se demorar um pouquinho, né? Não. Mas é um caso emblemático, cara, um caso que aconteceu 15 anos atrás, do Cristiano, irmão do finado da Juricaba, irmão do Irã Mascarenhas, o Cristiano Mascarenhas, meu cliente também. Eu fiz o júri dele agora, tem uns 2 meses mais ou menos, e a gente conseguiu que ele fosse absolvido, mas ele passou 15 anos respondendo um processo. E no dia que ele foi preso, e outra hora a gente pode trazer o Cristiano aqui para falar sobre isso se vocês quiserem, mas no dia que ele foi preso, cara, ele tinha 30 anos de idade, ainda estava competindo, ainda estava bem fisicamente. Sabe o que a polícia fez? Chegou, abordou, ele não sabia de nada que estava acontecendo, e aí mandaram ele ficar de joelho. Ele falou, não vou ficar de joelho, nem sabia que era a polícia, porque chegaram em carros descaracterizados, e ele falou, não, mas quem são vocês? Não, fica de joelho. Ele falou, não vou ficar de joelho. E aí deram 3 tiros nele, deram 2 tiros no joelho e 1 tiro no quadril, e o cara acabou com a vida dele. Vocês imaginam, 2 tiros no joelho de um cara que é lutador de jiu-jitsu. Ele foi acusado de ter tramado, ou ter pago, né, para matarem a sogra dele. E no processo ficou muito claro que tanto ele quanto a filha, né, que era a Sara, não tiveram nenhuma participação nesse crime. Enfim, é um caso que ficou conhecido aqui em Manaus como o massacre da Vila Chaves. Foi o Tony, que ele foi até preso, morto dentro da cadeia, enfim. E aí desencadeou para esse processo do Cristiano Mascarenhas aí, que ficou 15 anos respondendo esse processo. Para vocês terem uma ideia, quando preso, o Guilherme advogou comigo nesse processo, inclusive, e o Guilherme fez a primeira visita lá para ele na cadeia e falou, cara, chegou comigo e falou assim, cara, eu acho que ele é inocente, ele não tem nada a ver com isso. Lá naquela época. E eu falei, tá, vamos advogar pra ele e tudo. Advogamos, conseguimos a soltura dele ali, mas ele ainda ficou, acho que 4 ou 5 meses preso. Pra vocês terem uma ideia, o Juricaba, a partir do momento da prisão do Cristiano, começou num processo de depressão e morreu anos depois com 200 e poucos quilos. A mãe do Cristiano foi visitá-lo 2 vezes na cadeia. Na segunda vez ela chegou lá e ele tentou se levantar para falar com ela, como tava, como a perna não tava bem, né, firme.
ele acabou caindo por cima dela, a mulher foi para casa passando mal, foi para o hospital e não voltou mais. Ou seja... Uma bola de neve de acontecimento na vida do cara. Um efeito E quem é que de paga Mandela. isso? A imprensa nem diz que o cara foi absolvido. A imprensa nem divulga isso. Então, esse é isso, né, que nos move, na verdade. É quando a gente consegue demonstrar, quando a gente consegue provar a inocência de alguém que a gente sabe que é inocente. É esse o grande desafio e é essa a grande missão da advocacia criminal. Né? É por isso que eu acordo todos os dias, coloco o meu terno e vou trabalhar, porque eu sei que existem pessoas injustiçadas que estão presas nesse momento e se não houver alguém que as defenda, certamente elas permanecerão presas aí por muitos anos. Doutor, eu que tenho uma visão mais punitivista, né? Eu entendo a importância do exercício da advocacia enquanto função essencial à justiça, né? Como a Constituição prevê. Mas eu também percebo, né? Fazendo aqui, sendo o porta-voz de uma sociedade que se sente, como é que eu vou dizer assim, se sente insegura, se sente massacrada principalmente injustiçada. A gente consegue ver também, por exemplo, assim, tem irmão, melhor do que ninguém vai saber, um delegado atuante, né, ele trabalhou em algumas especializadas, e você percebe, assim, que o movimento do tráfico, que para mim é uma mazela que traz a reboque uma série de outros crimes, né, ele acaba tendo ao lado, assim, pelo exercício da advocacia de forma lícita, é lógico, mas trazendo benefícios, não vou dizer benefícios, porque já são previsões legais, né, mas assim, a policial atua, aí ele consegue prender o traficante e tal, e tem alguma regalia processual que ajuda e o tráfico continua. E assim, eu trabalhei também com projetos sociais, eu sei o que o crime faz com o jovem cidadão, então você acaba começando a criar aquela resistência, tipo, pô, cara, só que são regras do jogo, elas são aceitáveis, né? Mas também tem esse lado, né? Que dá embasamento a essa visão da sociedade de ficar assim com essa repulsa em relação. Porque eu penso que os casos de injustiça que podem ocorrer, que são irreversíveis, eles ocorrem em uma frequência até um pouco mais desarrazoada, mas eles não são a regra. A regra é que, porque existem elementos, né? Existem elementos que são colhidos ali, são apresentados, falando aqui uma regra mais técnica, né? Existem 4 formas de flagrante, né? E às vezes, como, não vou falar do caso do anestesista ainda, mas boa parte deles, você, por exemplo, roubo, tem muito caso de roubo que a câmera flagra o cara, a gente pega a placa, faz a coleta, faz o IP bonitinho e tal, e entrega, você tem todos os elementos ali e o cara consegue alguma regalia processual e é posto em liberdade e outras coisas, saídas temporárias em que o cara sai e ele vai meter assalto ali, ele tá respondendo um 57, tá respondendo, que o latrocínio deu uma mudada agora, né, na legislação, mas ele tá respondendo um crime, tem imagem, tem tudo, ele tá respondendo um processo, ele consegue uma regalia processual temporária, ele vai lá, assalta e mata alguém. Então, de se entender sai, também... não volta nunca mais. Não volta, porque também ele deve, né? Mas é de se entender uma determinada revolta da sociedade por essas questões. O senhor concorda comigo? Concordo, é um sentimento totalmente legítimo que a sociedade se revolte contra a criminalidade, contra todas essas questões que envolvem, né? E principalmente a questão do tráfico de drogas. Eu concordo piamente com você e digo o seguinte, é claro que isso é uma questão de segurança pública, né? Então a gente não pode confundir também, e isso é que acaba acontecendo, a sociedade acaba confundindo questão de segurança pública com questão do judiciário, então acaba confundindo as coisas e acha, não... São poderes distintos. Isso, só existe insegurança por causa do judiciário, porque o judiciário não faz o seu papel, ou por causa da impunidade, enfim. E não é bem isso que acontece, a gente sabe disso, né? Então a questão da segurança pública, ela envolve várias questões sociológicas, sobretudo a questão da educação. Então se você tem educação de qualidade, desde tenra idade, a criminologia chama de prevenção, né? Exatamente, então a criança dificilmente enveredará por esse caminho do crime. E nós temos observado isso. Daí os projetos. Então, esse é uma das formas, na verdade, de prevenir a criminalidade. Mas é óbvio, é muito pouco o que nós fazemos sabendo
do tamanho e da dimensão das cidades, das metrópoles, das grandes metrópoles aí, é muito pouco. Que são 80 crianças que são alcançadas ali por um projeto no bairro do Petrópolis, quando nós sabemos que existem ali pelo menos... Tem uma lista de espera de 350. Então a gente fica naquela situação de, poxa, de impotência. Eu gostaria de poder mais. Mas infelizmente a gente faz aquele trabalho do passarinho que está tentando apagar o incêndio, né? Ele faz a parte dessas dele. 80 vidas que você muda, são 80 histórias tristes que deixam de existir, né? Exato. Eu penso que se a gente fosse importar, eu vejo muito esse discurso sobre política. Eu sou um cara extremamente idealista no plano político. Eu tenho uma briga que é mais filosófica do que jurídica, porque, como eu estou falando, se você está insatisfeito com a temática social que nós vivemos, são as regras do jogo. O doutor vai aplicar o direito penal como ele é previsto, né? Mas eu sempre falo que a gente tem que contestar a existência de determinadas... como mais punitivista, a visão mais punitivista, eu tenho uma série de percepções que eu digo até que o direito penal brasileiro e o processo penal brasileiro é uma piada de mau gosto, em alguns momentos, assim. Talvez o seu irmão concorde comigo, porque hoje ele enfrenta, né, de forma diretamente ali o crime, e você vê muitas mazelas que são ocorridas a partir da criminalidade, e também tem um discurso da estrutura pública, no que tange a segurança pública e tudo mais. Mas eu falo que esse debate é mais filosófico mesmo, porque são pilares que a gente vai ter que trabalhar, mas não é porque tá tudo errado na visão que a gente tem, que o Brasil, falando do ponto de vista administrativo, é uma merda, que eu vou deixar de fazer a minha parte, porque é muito simples você apontar o dedo e julgar e tal, mas você também faz as suas tretas ali por baixo dos panos, né? É isso mesmo, bem isso. Uma coisa que eu quero perguntar que é muito importante também e que faz com que uma galera do direito aí não tenha vocação, não vá para essa área aí do direito criminal, é que você atua em defesa, né, do acusado. Não vou chamar do criminoso, porque em algumas vezes ele é inocente, mas em boa parte eles são criminosos realmente. E você tem um contato, então, com esse tipo de pessoa. A gente é médico, esse dia eu estava conversando com os alunos aí, não, eu queria fazer geriatria, porque eu gosto de idoso, eu queria fazer pediatria, que eu gosto de criança. Fazer criminalística, tu gosta de... Exatamente. É o contrário, tem como você dizer que você gosta de criminoso. Não. Mas a pergunta é se você teve alguma? Você teve várias, né? Mas conta alguma história que você teve desse relacionamento cliente. Sempre né? História, né? Eu não tenho problema. Não quero sair na rua. Eu, graças a Deus, assim... Eu vou te pagar. Acabei de roubar o cara ali, pô. Como é que eu vou... Aí essa questão de não pagar, meu irmão, não tem como cobrar. Aí não tem como cobrar. Como é que vai cobrar? Né? Então, o ideal é você receber antes do trabalho feito. Né? Isso é o ideal, é o cenário ideal para qualquer criminalista. Por quê? Porque depois que a pessoa posta em liberdade, dependendo da situação, enfim, ele vai embora, nunca mais aparece. Isso eu tô falando a grosso modo, obviamente, né? Mas é uma realidade, então a gente não pode tapar o sol com a peneira aqui também. Mas em todos esses anos aí, eu, graças a Deus, não tive problemas com essa questão de ameaça, de morte, essa coisa toda. Por quê? Porque a gente fala que respeito é bom e conserva os dentes, né? Então, se a gente respeita, se trata a relação de uma forma respeitosa, ele vai me respeitar, eu vou respeitá-lo, vou falar aquilo até onde eu consigo ir, de que forma eu consigo fazer essa defesa sem prometer, sem vender vento, né? Como diz aí a Dilma, que estava querendo ensacar o vento. Então não dá. Eu não tenho como vender vento. Eu vou vender, vou falar exatamente o trabalho que pode ser feito, e se as provas indicam que ele deve ser condenado, eu não tenho como dizer para ele que eu tenho certeza que ele vai ser absolvido, por exemplo, né? Então dizer, olha, nós podemos aqui trabalhar por uma pena justa. Ponto. Certo? Se as provas indicam que você vai ser condenado, eu consigo trabalhar por uma pena justa. Mas aconteceu um episódio no município aqui perto, alguns anos atrás, e esse rapaz, ele estava insatisfeito com o meu trabalho. É normal, isso acontece, pode acontecer, de um cliente ou outro se mostrar insatisfeito. Por quê? Porque achou que resolveria de uma forma mais rápida e acabou que demoraram alguns dias a mais, e a pessoa estava insatisfeita. Eu estava viajando, estava em Brasília, e eu pedi que uma assistente minha fosse até o presídio. Ela viajou,
200 e poucos quilômetros, chegou lá e tal, e o cara distratou essa minha assistente e falou, não, porque se ele, como ele estava com outras pessoas ali no parlatório, né, outros presos e tal, e ele quis dar uma de durão, intimidar e tal, ele acabou fazendo uma ameaça indireta, né? Não, porque se ele não resolver o meu problema, já sabe como é que vai ser e tudo, não chegou a falar que ia me matar nem nada, mas deixou isso subentendido. E aí, quando ela me falou isso, eu peguei o avião no mesmo dia, aí cheguei de madrugada, nem dormi, peguei meu carro e fui lá. Mais 200 e poucos quilômetros para chegar lá com ele, e aí sim, aí eu tomei uma atitude que realmente eu não de cabeça quente, no calor da emoção ali, e muito emotiva, e com a experiência que eu não tinha de todos esses anos ainda, né? Isso já tem alguns anos. E aí eu tomei uma atitude que eu não recomendo para nenhum advogado. Mas foi aquilo que eu... Deu um mata-leão? Deu um mata-leão? Não, aí eu falei pro diretor que eu queria que ele me colocasse numa sala reservada só eu e ele. E aí eu queria ver a macheta dele, né? Aí eu queria ver a macheta. E aí quando isso aconteceu... Pegou o cabo de vassoura? Não, aí quando isso aconteceu, ele falou... Não, porque eu falei, cara... Tu foi lá e falou pra minha assistente que tu ia fazer, ia acontecer, e agora? Como é que a gente vai fazer? Solta eu e tu aqui na sala, a hora é agora. Aí ele falou assim, não, doutor, começou a chorar, pediu desculpa lá e tal, enfim, e foi resolvido, não teve problema nenhum. Mas são coisas que a gente acaba levando pro lado pessoal, né, e é inevitável que isso aconteça uma vez ou outra, mas o ideal é que a gente mantenha uma linha de respeito, porque tendo isso, não tem como advogado ter problema, não. É difícil que ele tenha problema, né? É o que eu indico aí para os meus alunos do curso que a gente tem. Fala do seu curso. Fala aí aí do curso. O curso então, curso online, né? É online? É um curso online, inclusive o Roberto está aqui da equipe aí, das boas-vindas para o Roberto, e dizer para ele dizer para vocês no caso, né, o que eu entendi. Alguns anos atrás eu entendi que essa questão do online, do digital e tudo, era algo em expansão, e eu comecei a entender melhor sobre essa questão de cursos online, como é que funcionava e tudo, e eu resolvi, através de um amigo meu que me falou sobre isso, ele falou, cara, o que tu fazes de melhor aí, profissionalmente falando? Falei, eu advogo, cara, eu sou advogado e eu sei, eu já atuo nessa área há bastante tempo, então eu já passei por muita coisa, já aprendi muita coisa com vários erros que eu cometi e tal. Ele falou, pois é, cara, tu podes ensinar pessoas que estão começando agora a não cometerem os mesmos erros que tu cometeste para chegarem no resultado que tu tens hoje. Ou seja, elas vão pegar, entre aspas, um atalho, você vai ensinar o caminho das pedras para elas chegarem nesse resultado sem cometer os erros que você cometeu. Eu falei, legal, é interessante, eu acho que tem público para isso. Ele falou, com certeza tem. E aí nós resolvemos criar, na época lá, a Advocacia Criminal na Prática, e agora o nome do curso é Método ACP, que é o método Advocacia Criminal na Prática. Basicamente, a gente instrui, né, orienta e ensina advogados iniciantes a atuarem na área criminal. Ou até bacharéis e acadêmicos de direito também eu tenho como alunos que querem advogar nessa área criminal. Então eles querem aprender o caminho das pedras, entre aspas, aí, para chegarem o mais rápido possível nos resultados que eles desejam. Então esse é o nosso curso, né, online, Método ACP. A gente está ficando com o horário apertado aí, eu vou abordar o assunto então, né, dos vídeos que tem aí, do anestesista, que já não é, graças a Deus, mais anestesista. Acho que o CRM também já caçou. Não sei, mas ele, provavelmente vai castar. A Sociedade de Anestesia já cancelou a permissão dele atuar como anestesista, né? Aí queria que você falasse um pouquinho do crime de estupro, o que ele abrange. Teve uma mudança também recente agora ou não? Nesse caso aí é um estupro de vulnerável, né? Fala um pouquinho. É o 217A. Quando a pessoa... Qual é a pena, essas coisas? A pena exata, eu acho que o Naldo deve saber que ele está estudando, mas eu não lembro. Por alto. Mas é um crime considerado hediondo, né? E esse crime, ele é punido com reclusão. Então pode dar uma olhadinha pra gente aí, qual que é o... Aí no Google é facinho aí. Eu te confesso que eu não decoro as penas dos artigos. Porque nem os concursos pedem, né? Não faz sentido, né? Eu sei que é a pena superior a 8 anos, né? Que é uma pena que no caso... de reclusão, né, em regime fechado mesmo, e essa pena, ela sendo cumprida em regime fechado, ou inicialmente em regime fechado, e se confirmando, obviamente, né, ele deve também sofrer as consequências, obviamente, junto ao CRM, né, e assim,
a gente sabe também, e as pessoas falam muito disso, acaba sendo um mito, perguntando se é mito, se é verdade, tudo. Uma pessoa que os presos mesmo intitulam como Jack, né? Nome como Jack. Eles confundem o Jack estripador com Jack estuprador. Então chamam de Jack ali nas cadeias e realmente eles fazem a justiça, entre aspas, né? Sem rabado com as próprias mãos. E não só isso, né? Se ele não mata, ou se eles não matam, ou comete a violência sexual, ou torturam e tal, a pessoa não tem vida fácil, digamos assim, dentro de uma cadeia, né? Ele vai ser... Mas mesmo sendo médico, com um diploma de nível superior, ele tá numa cela sozinho, né? Ele vai, como ele tem diploma de nível superior, ele vai ter direito a uma cela especial, porém, isso é só para prisão cautelar. Depois que ele for condenado, não tem mais esse negócio de prisão comum mesmo. Prisão comum. Depois dele ser condenado, transitado em julgado a sentença, aí não tem mais. Isso eu não sabia. Eu acho importante só a gente passar pro telespectador que não tem aquele nível aprofundado de direito, né? A diferença do estupro comum, né, pro estupro de vulnerável. Porque tem o crime do 213 e o 217A. Isso. Aí porque a gente até conversou mais cedo sobre estupro vulnerável e o caso Mariana Ferrer foi o caso que ela alegava estupro de vulnerável. Qual que é a pena maior? É a do vulnerável. Tem o agravante. Porque vulnerável são situações. É o menor de 14 anos, né? O menor, homem ou mulher, tanto faz, de 14 anos, não é criança, né? Adolescente. Mas menor de 14 ou pessoas que não possam manifestar sua vontade por questões, ainda que transitórias, né? Por exemplo, a mulher que estava exatamente. Então, por isso, é estupro de vulnerável naquela ocasião. Só para... Exatamente. Essa situação de vulnerabilidade estava naquele momento ali, ainda que transitória, como disse o Naldo, tá muito caracterizado, tá perfeitamente caracterizado. Né? Inclusive um caso emblemático para você ministrar aula de verão, né? Exatamente. Então tá perfeitamente caracterizado ali. Diferente do caso que eu citei mais cedo, né? Que foi o do vereador. Porque a partir dos 15 anos, né? Já não há uma vulnerabilidade. E os 14 anos, é bom também deixar claro que ainda que a vítima deu o consentimento, se ela tiver menos de 14 anos completo, não interessa, é considerado vulnerável. Então, eu penso que é um caso que, obviamente, ganhou uma repercussão absurda, né? E, para você ter uma ideia, uma constituinte minha, que me pediu, na verdade, me contratou para atuar como assistente da acusação num caso muito semelhante, mas não teve mídia. Ela foi até uma unidade de saúde no interior do estado, e ela estava se sentindo mal, o médico pediu para que ela entrasse, tirasse a roupa, e ele manipulou ali a vagina dela sem necessidade nenhuma. Ela estava com uma dor de barriga e o cara fez isso com ela e de uma forma assim, muito criminosa mesmo, né? Antiprofissional é pouco para dizer. Criminoso, né? Criminoso. E ela se revoltou contra aquilo, registrou uma ocorrência e tudo. O processo está caminhando aí lentamente. Mas ela, depois desse caso aí, ela entrou em contato comigo hoje, inclusive, falou, não, eu quero impulsionar aquele processo, eu quero que dê celeridade e tudo. Eu falei, não, vou dar. Acaba sendo isso também, né? A gente vê uma situação na mídia e fala, pô, é uma situação semelhante à daquela moça que é minha constituinte, eu vou atuar. E eu já falei, inclusive, para ela, desde o primeiro momento. Falei, olha, se eu fosse você, eu certamente, né, se fosse alguém da minha família, alguma coisa, eu não hesitaria em divulgar essa história. Por quê? Porque ele está atuando. Deve ter outras. Ele está atuando, existem outras pessoas. Eu perguntei essa existem pena outras aí vítimas, inclusive. Vou chamar de perversão sexual, vou trazer um psiquiatra, inclusive, para falar disso aqui. Mas vai ficar preso aí 8 anos, a gente não conseguiu chegar aqui na pena, mas se cumprir, que nunca cumpre, né? Mas se cumprir a pena toda, o cara vai sair daqui a 8 anos, ele continua novo, com a mesma perversão, provavelmente vai cometer o crime, que é o que a gente observa aqui. Aí o cara não vai ter uma condição, como vocês mesmos disseram, na cadeia legal, ou seja, essa prisão vai recuperar um cidadão, vai revoltar mais ele ainda, vai deixar ele mais inconformado, vai aumentar a energia dele, inclusive sexual, e provavelmente vai voltar a cometer o crime. E ele vai sair, ele não tem mais uma profissão. Não tem mais uma profissão, imagina esse nosso sistema punitivo aí, garantista. Vamos lá. Sistema garantista. O artigo 217A do Código Penal, ele diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8
a 15 anos. Tá? Então, não necessariamente a pena dele vai ser 8 anos. Né? E essa, deixa eu só pegar aqui. A abstrata, ela fica nessa margem, de 14 anos, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, certo? Que no caso do Robinho, né? Do Robinho também foi... do Robinho eu não acompanhei também, não. O Robinho tem ele tem é acusado lá na Europa, né? Foi na Europa. Foi condenado a 20 Foi anos. condenado e tal. Que aí era uma moça, foi tipo um estupro coletivo lá, né? E provavelmente de vulnerável, porque ela alega que ela tava fora de consciência. Aí, pessoal, né? A gente vai fazer um merchanzinho aqui dos nossos patrocinadores. Agradecer aí a Ótica Diniz, sempre dá uma moral pra gente aí. Agradecer o restaurante Barolo, Marcelão, legal, ajudando a gente Barolo. aí. Sempre tá com a gente, tem um drink lá, peça o drink Vitalidade, que é um drink Osso. um drink Vitalidade, mas se tu tomar muito, ele tira a tua vitalidade. Tem o Falcone Suplementos, também, que é sensacional aí, principalmente vocês que são atletas. E o Rei do Mate, lá da Ponta Negra, também, que tá sempre com a gente aí, tá? Legal. Eu vou pedir aí pra você fazer as suas considerações finais aí, quiser mandar um recado, quiser falar mais alguma coisa pra galera. Agradecer, meu irmão. Agradecer, porra, sempre uma grande honra, né, poder ser convidado para. E agora nesse podcast aí, aqui, né? nesse cenário, porra, tô conhecendo agora o Naldo, mas o Felipe, você são irmãos de tatame, né, Sim. Que a gente treina na mesma academia, apesar de você treinar em outras academias também. Tudo que é academia eu treino. Apesar de vai lá no creonte daquele Tá acabando esse negócio de creonte. Vamos ali no esquisito. Aí onde eu vou, os caras me soltam. Porra, você tava visitando a academia do fulano. Então, cara, quero agradecer mesmo, um papo descontraído aqui e a despeito do assunto polêmico, né? A gente falou de várias polêmicas aqui, mas foi uma conversa muito leve, muito tranquila, sem muita alteração aqui. Temos um punitivista, temos um garantista à mesa e nós tivemos aqui uma... Tem dois médicos que não sabem nada. Não sabe nada, tá só dando opinião igual a população. Queima, casca, vende o cara. É social, a gente degola ele. É a sociedade. Queima. E por último, parabenizar, cara, pela iniciativa, pelo projeto e dizer que nós estamos aí de portas abertas, na verdade, né? Estaremos sempre prontos aí para o que precisarem, sempre que tiver um tema polêmico desse aí, né? E sempre tem, né? Sempre tem. Toda semana. A gente vai te chamar várias vezes, porque esse assunto pode chamar, que eu gosto, cara, eu gosto de falar de direito, eu gosto de falar de... Eu queria dar parabéns aqui também, porque esse cara aqui não é o Cândido não. Gordo, né? Tá gordo. Tá diferente, cara. Aí eu tava uns 15 quilos mais... Ele me mandou uma foto que você tá naquele nível. Aí quando eu cheguei, eu falei, cadê o Cândido, cara? Esse maluco aqui, meu irmão. Tava 15 pessoal, quilos vitalidade. Agora sim, agradecer o Naldo aí também, obrigado aí, Naldo. Tamo junto. Nosso co-host aí sempre para assuntos do direito, assuntos políticos aí que ele gosta pra caramba. E da porrada também. E da porrada também, e luta principalmente. Doutor, obrigado mesmo aí por participar. Cara, já faz tempo que a gente queria te trazer aqui. Foi um prazer mesmo. E vai voltar com a gente muitas vezes aí. Toda hora, tiver toda hora. Aí, a gente pode acionar. Vamos ver se a gente chama o Guilherme aí para dar próxima. Bora. Guilherme e o Guilherme. Só pra ele dar o tchau ali. Isso aí é editado, depois ele corta. Boa.